Oi, eu sou Angelita e você sabe por que em meio a uma pandemia mundial o Brasil está vivendo uma crise política? Eu finjo ter paciência. Bom, estamos no meio de uma pandemia de coronavírus. A Covid-19 já matou centenas de milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Milhões de pessoas estão infectadas. O dólar está batendo R$ 6 e essa é a menor das nossas preocupações agora. Mas por que isso tudo está acontecendo? O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu na política brasileira para a gente chegar a esse ponto? Bom, para entender o que está acontecendo, a gente precisa primeiro entender como funciona o sistema governamental brasileiro, como o Brasil é governado. E esse sistema político também depende da história recente do país, ou seja, a gente precisa entender um e outro para entender exatamente o que está acontecendo. O Brasil, ele vive sob o regime da República Democrática Presidencialista. O que significa isso? Significa que as pessoas escolhem os seus representantes através dos votos. O maior representante deles é o presidente da República, só que ele não é uma pessoa que tem poderes absolutos. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quiser e bem entende. Ele é regulamentado e complementado pelos poderes judiciário e legislativo. São aqueles que a gente tanto fala, os três poderes da República. Tá, mas o que isso exatamente significa? Bom, é simples. Significa que o presidente ele é o chefe do poder executivo, mas ele não pode influenciar diretamente no funcionamento dos outros dois poderes. E como é que eles atuam? Como é que eles funcionam? O que isso tudo tem a ver com o coronavírus? Bom, vamos lá. O poder executivo ele é chefiado pelo presidente da República. Ele atua junto com os ministros, que são os gerentes e cuidam de áreas como educação, fazenda, saúde, turismo e por aí vai. A função do poder executivo ela é administrativa e ela tem três níveis. O nível federal, o nível estadual e o nível municipal. No nível estadual, o seu maior representante são os governadores e no nível municipal são os prefeitos. Eles devem administrar o país, os estados, os municípios e por aí vai. O segundo poder que a gente tem na República é o poder legislativo. São os senadores, os deputados federais, os estaduais, os vereadores. Todos eles fazem parte desse tipo de poder. Eles criam e eles aprovam as leis ou não aprovam as medidas provisórias editadas pela Presidência da República. E os governos estaduais e os municipais. É o seu vereador que cria, por exemplo, a lei que garante o primeiro emprego a um jovem de 18 anos. É o Congresso Nacional que cria e aprova a lei da ficha limpa, que torna inelegível todo candidato que tenha sido condenado por algum crime eleitoral ou que tenha cometido algum crime durante o seu mandato. Isso é atribuição do poder legislativo. A função deles é legislar, criar leis para que essas leis sejam o cerne, o pilar de como o Brasil funciona. Tudo bem, esses dois poderes eles precisam ser fiscalizados e esse papel ele é desempenhado pelo poder judiciário. O judiciário tem no STF, ou Supremo Tribunal Federal, a sua maior representação. O STF ele é comandado por 11 juízes, também chamados de ministros. Abaixo do STF existem outros muitos tribunais, como o Supremo Tribunal Eleitoral, que é a corte mais alta no que diz respeito às questões eleitorais, em questão de eleição e por aí vai. O STJD, que é o tribunal mais alto nos assuntos ligados a atividades esportivas e por aí vai toda a gama de tribunais e tudo mais que o valha. Aí você se pergunta, tudo bem, existem os três poderes, mas quem fiscaliza esses três poderes? Tem que existir alguém que garanta que esses três poderes estão funcionando de maneira correta, de maneira incorrupta. Essa função ela é do Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal tem no seu Procurador-Geral da República o seu maior representante. Hoje, esse cargo é ocupado pelo Augusto Aras. Ele é o Procurador-Geral da República, ou seja, a função dele é fiscalizar
toda a parte dos três poderes. Ok? Entendemos. Tá, beleza, mas e a família Bolsonaro disso tudo? O que isso tem a ver com toda a família Bolsonaro? Bom, como eu disse, os três poderes eles devem ser independentes e complementares entre si. Tá? O que significa que, por exemplo, um dos 11 juízes não deve criar uma lei. O presidente ele não pode julgar a aplicação dessas leis e os deputados não podem simplesmente administrar o país, ou o estado, ou o município. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Como é que deveria funcionar? Bom, quando o chefe do executivo, ou seja, o presidente, o governador ou o prefeito, comete um crime, diz a lei que o Ministério Público deve comunicar à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal que um crime foi cometido. Assim, qualquer pessoa que esteja com suas obrigações eleitorais em dias, ou qualquer político, deputado, senador, seja ele qual for político, pode entrar com um pedido de impeachment, que é o pedido oficial de impedimento para que essa pessoa seja impedida de exercer o cargo público que ela hoje exerce. Só que esse processo ele só vai para frente se o presidente da Câmara autorizar, o presidente da Câmara dos Deputados autorizar, hoje, Rodrigo Maia. E é aí que eu quero chegar. A história recente do Brasil, ela mostra que isso não é muito bem seguido à risca. Muitos escândalos de corrupção estão mostrando o lado podre desses três poderes, que deveriam fiscalizar um ao outro, mas que na prática eles estão roubando juntos. Exemplificando, o presidente Bolsonaro, ele tem os seus três dos seus 4 filhos investigados por crimes cometidos, enquanto ainda eram deputados. O Flávio Bolsonaro, ele é acusado de um esquema chamado de rachadinha. O que é a rachadinha, que a gente tem tanto ouvido falar na mídia? É um repasse ilegal de parte da renda de servidores públicos ou de servidores administrativos para os assessores ou para o deputado. Ou seja, eu recebo o meu salário e parte dele vai para um assessor ou vai para um deputado. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. Porque quando acontece a rachadinha, significa que o funcionário ele é fantasma, ou seja, a pessoa está pagando por um funcionário que não existe. Esse dinheiro está indo para o bolso do deputado. No caso do Flávio, o Ministério Público Estadual está acusando o filho do presidente de desviar mais ou menos 2 milhões de reais através do ex-motorista da família deles, o Queiroz, que foi usado como laranja, ou seja, o nome dele foi usado para que os investigadores desviem a atenção de quem realmente estaria roubando, que seria o Flávio Bolsonaro. Vocês já pararam que eu falei Ministério Público Estadual? Pois é, isso não está acontecendo em esfera federal. Mas o que isso tem a ver com a pandemia, com o coronavírus, com a Covid-19? Se isso aconteceu antes da Covid-19, antes do coronavírus se tornar a pandemia que ele é hoje. Bom, porque no meio de uma crise sanitária, a gente está falando isso, porque além de não dar ao coronavírus a real importância que ele tem, o Bolsonaro, ele mostrou que ele quer interferir nos interesses da Polícia Federal, porque o Bolsonaro acha que quem está investigando o Flávio é a Polícia Federal, e não é. Como eu falei, Ministério Público Estadual, porque o crime teria sido cometido enquanto o deputado Flávio era deputado estadual. Então, lembra que eu falei que o Ministério Público fiscaliza os três poderes? Então, o Ministério Público Estadual ofereceu uma denúncia dizendo que estou investigando o Flávio Bolsonaro por suspeita de rachadinha. E aí o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pai do Flávio, está querendo interferir na Polícia Federal. Por quê? Bom, como eu falei, porque na mente do Jair Bolsonaro, a investigação do filho dele está correndo na mão da PF, e não é bem isso que acontece. E é aí que está entrando o grande problema. O STJ do Rio de Janeiro, o Tribunal do Rio de Janeiro, ele não é subordinado diretamente ao presidente ou ao ministro da Justiça. E mesmo que fosse, nem o presidente nem o ministro podem interferir no trabalho dele. Lembra a isenção dos poderes? Então, já que o filho dele é uma parte acusada, ele é uma parte interessada. Então, ele não pode se meter na investigação. Ele pode, quando muito, acompanhar. E foi aí que o Sérgio Moro, que era então ministro da Justiça, pulou fora do barco. O Sérgio Moro, ele começou a carreira como um juiz lá em Curitiba e
chegou na Lava Jato e da Lava Jato foi para o Ministério da Justiça. Ele foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro e ele pediu demissão acusando o Bolsonaro de uma interferência, de querer atuar em um poder que não lhe pertence. Então, se meter em um outro poder, ou seja, o legislativo se meter no judiciário ou no executivo, é um crime. E esse crime é mais grave ainda quando você quer parar a investigação sobre o seu filho, que na época, como eu falei, era deputado estadual. E o problema todo é agravado porque o Moro, ele deu a entender que isso não é uma situação nova, que isso não começou agora na pandemia, que isso já tem acontecido desde que a investigação contra o Flávio Bolsonaro começou. E aí vem a pergunta. Se o Moro sabia, por que ele não denunciou? Qual foi o problema? O que impediu ele de denunciar esse tipo de crime? Porque se ele sabe disso e não denuncia, ele está cometendo um crime chamado prevaricação, que é o que a esquerda tem acusado o Moro de fazer, e a direita está acusando o Moro de ser um traidor da pátria. E na real, o Moro ele tinha a obrigação de avisar o Ministério Público Federal que o presidente estava tentando interferir. Mas não, ele tentou acalmar a situação, ele tentou conciliar os interesses do presidente com os interesses da Polícia Federal. Ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter comunicado ao Ministério Público Federal, olha, o presidente está tentando intervir em um poder que não é dele, em uma atribuição que não lhe pertence. E é aí que toda essa confusão se cruza com o coronavírus, porque a gente não tem um presidente que tenha pulso firme o suficiente para poder combater uma doença que já matou centenas de milhares de pessoas e infectou milhões de pessoas ao redor do mundo. Porque além dele ser uma pessoa profundamente narcisista, ele não acredita que o coronavírus é uma doença tão grave assim. Então tá aí. Temos aí um cenário perfeito para um caos completo, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele tem um problema sério de narcisismo. Ele não admite que ninguém no governo dele tenha mais visibilidade do que ele. Veja-se o que aconteceu com o Mandetta. O Mandetta, que foi ministro da Saúde, quando começou a pandemia, quando a pandemia chegou no Brasil, o ministro era o Mandetta. Então, e ele começou a agir conforme a ciência mandava, ou seja, ele era a favor do isolamento social, ele não era a favor de abrir a economia, de tudo aquilo que o Bolsonaro acha que tem que acontecer. E aí o que o Bolsonaro fez? Demitiu o Mandetta. E assim, de onde vem isso tudo? De onde veio o Bolsonaro? De onde vem tanto ego? Bom, além do Bolsonaro ter sido militar, ele por muito tempo foi alvo das piadas de um programa da Bandeirante chamado CQC. E aí que ele percebeu que aquela velha frase, fale mal, mas fale de mim, se aplicava com perfeição a ele. Não importa o que ele falasse, não importa o tamanho da besteira que ele falasse, ele seria ouvido, ele seria lembrado. Ele foi racista com a Preta Gil. Ele falou que não discutiria promiscuidade com a Preta Gil. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Ele confessou publicamente um crime de zoofilia. Tantas vezes que ele exaltou a ditadura, que ele exaltou torturadores da ditadura, fora o que ele fez no impeachment da Dilma, que foi exaltar um dos maiores torturadores. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E ainda assim, tudo isso passou batido. Ele cometeu inúmeros crimes, porque, segundo a lei brasileira, você exaltar a ditadura é crime, você pedir a volta da ditadura é crime. Ele estava em passeatas que pediam a volta da ditadura, aplaudindo, achando tudo isso muito bonito. Isso tudo tem um preço, e esse preço a gente está pagando agora. A gente tem um presidente altamente narcisista, que flerta com o fascismo, e que não só não tem a menor noção do que é governar, como também não parece ter nenhum contato com a realidade. Isso em meio a um problema de saúde que atinge o planeta inteiro. O que ele vê como uma simples gripe. Para ele é só uma gripezinha.
Só que ele não está sozinho nessa, porque se ele estivesse sozinho nessa loucura, ele já não seria mais presidente, se é que ele teria chegado à presidência. Ele tem toda uma milícia virtual por trás dele. Tem muita gente que está alimentando o ego dele. E ai daquele que tentar contestar aquilo tudo que ele fala. Você vai virar, se você contestar alguma coisa que ele fala, você vira alvo do gabinete do ódio. Como já aconteceu com tantas outras coisas. E você vira alvo também dos seguidores dele, não só dos bots, mas das pessoas que de fato são seguidores dele. E infelizmente isso não resolve o problema. Eu vou terminar esse vídeo com um recado bem simples. Se você é dessas pessoas que acredita que o voto resolve, mas isso é um assunto para outro vídeo, mas se você acredita que o voto resolve, se essa é a sua crença, então pelo menos tenha cuidado de vasculhar o passado da pessoa que você vota, que você quer dar o seu voto. Veja as entrevistas que ela deu, veja se essa pessoa tem ficha limpa. Isso não resolve o problema? Não, isso não vai resolver o problema, mas isso já ajuda bastante. É o que diz a frase, não existe governo corrupto com povo honesto. Então você veja em quem você vai votar para você não perpetuar essa questão de corrupção no poder, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve, ativa os sinos para receber as notificações e me fala aqui se você sabia que tudo isso estava acontecendo, que tinha tomado essa dimensão toda. Um beijo para vocês, porque eu fui.